Como orar? O que produz maior desejo e admiração nos corações dos discípulos? O que produzia, né? Maior desejo e admiração nos corações dos discípulos eram as orações do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus orava, ele produzia admiração. Os discípulos se admiravam de como ele orava, ok? Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Então, os discípulos apóstolos, eles se admiravam de tal maneira que pediram para que ele ensinasse como orar. E se isso está relatado na Bíblia, é porque Jesus ensina a gente como orar. Então, a visão de Deus Filho a falar com Deus Pai, no grande poder de Deus Espírito Santo, impressionou os discípulos, mais que todos os milagres que ele fez antes da sua crucificação e ressurreição. Então, os sinais eram para que os judeus vissem que ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Mas o que impressionou eram as suas orações. Ok? Marcos capítulo 6, versículo 46. Tendo-se despedido, subiu ao monte para orar. Então, Jesus subiu ao monte para orar. Lucas 6, versículo 12 ao 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então, oração. Então, como fala o título desse capítulo, os grandes segredos da oração. Como orar. Jesus é o que deu mais exemplo para a gente. Mateus capítulo 14. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, orando. Se o Filho de Deus achou a oração necessária em sua vida, então veja, que o Filho de Deus ele achou o quê? Que a oração era necessária. Se o próprio Deus encarnado nessa carne aqui, que é má, ruim, perversa, que ele era 100% homem, nunca pecou. Mas ele era controlado 100% pelo Espírito Santo, por isso que ele nunca pecou. Tá? O corpo dele foi glorificado quando ele ressuscitou. O corpo dele era exatamente igual ao nosso aqui. Propenso à maldade, a pecado, um coração que poderia desfalecer a qualquer momento e inclinar para o pecado. O que não deixou ele fazer isso? Sendo 100% homem. Oração. Oração. Lucas 22, do 39 ao 46. Como de costume, então, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. A oração não te deixa cair em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda com mais intensamente. Então, quanto maior a angústia, maior era a oração que ele fazia, mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Então, dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então, que lugar você acha que deve ocupar em nossa vida a oração? Qual é o lugar? É o primeiro lugar? É a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você ajoelha e ora? Ou você espera aparecer uma brecha no seu tempo durante o dia para orar? Essa brecha não acontece. Não vai acontecer.
Tá? Tem um exército de demônios que vão fazer de tudo para você não orar. Principalmente se você falar, daqui a pouco eu oro. Não vai orar. Então, acorda e ora. Efésios capítulo 5, do versículo 14 ao 17. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então, desperta dentre os mortos. Então, o cristão estava morto em delitos e pecado. Foi revivido por Cristo. Então, desperta. E Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado com a maneira como vocês vivem. Como eu já falei aqui, tem um exército de demônio pronto para querer te matar, te derrubar, fazer você pecar. Então, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Sábio referente ao quê? Às coisas de Deus. Sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Olha para o mundo, só piora. Os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você converse com Ele todos os dias. Todos os dias. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Tá? Então, ficarei no meu posto de sentinela. Estou a postos, acordado, vigilante, prestando atenção no que vai acontecer. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá. Ele quem? Jesus. E resposta ao quê? A minha queixa, a minha oração, a minha petição, ao meu problema. Então, essa é a atitude do cristão realmente crescido na graça, que realmente conhece a vontade de Deus. Você está a postos como um sentinela, vigiando, orando. A postos. Você não dorme, você não vacila. Se vacilar, o sentinela é o primeiro a ser morto numa invasão. Quem morre primeiro é o sentinela que está ali, dormindo, moscando. É o primeiro que toma um tiro. Então, como sentinela. Então, seus discípulos que nunca pediram que os ensinasse a pregar. Nunca pediram. Senhor, me ensina a pregar. Não. Rogaram que eles lhes ensinassem a orar. Então, o que eles pediram? Ensina-nos a orar. E a Bíblia indica que João Batista era não somente o maior dos profetas, mas era poderoso em oração e em ensinar a orar. Eis como nosso Senhor orava na terra. Lucas 9. Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Então, orava. Tomou consigo Pedro, João e Tiago. A transfiguração era um sinal para que eles crescem que quem Cristo era. Mas subiu ao monte para orar. Eis como nosso Senhor ora nos céus, aqui na terra e nos céus. Ele parou de orar? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita de Deus, da majestade nas alturas. Por isso também, próximo versículo, 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, ele continua orando, intercedendo por nós no céu. Então, no
mesmo jeito que ele orava aqui na terra, ele continua orando lá no céu. Alguém disse que a oração sem as obras é como a cinza sem valor, e as obras sem a oração são um sonho. Veja a proporção do tempo que o Senhor deu à oração, né? Ele viveu na terra mais ou menos 33 anos e meio. Ensinou e curou e pregou por 3 anos e meio. Mas ele tem passado quase 2.000 anos a orar por nós. Então, 33 anos e meio na terra, quase 2.000 anos orando pela gente. A proporção entre as obras e a oração. Portanto, sejamos perenes alunos na escola da oração. Gozemos agora mesmo o privilégio de entrar nos átrios da sua majestade, aproveitando ao íntegro o caminho aberto pelo véu rasgado e consagrado por seu sangue. Então, quando Jesus morreu, a Bíblia relata que o véu rasgou de cima para baixo. Foi de cima para baixo, não foi de baixo para cima. E por que tinha aquele véu? O sacerdote ele não podia entrar a qualquer momento. Ele entrava uma vez por ano e fazia o sacrifício para remissão do pecado de todo Israel. Uma vez por ano, só o sacerdote que entrava lá. E se ele entrasse de maneira incorreta, morria. Então, uma vez por ano. Acabou. Você pode ficar todo dia na presença do Senhor. E Ele quer isso. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então você pode hoje entrar no Santo dos Santos, a qualquer momento. E você não precisa fazer toda aquela preparação que o sacerdote tinha que fazer, que era muito detalhe. Então, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Foi rasgado. Não precisamos de ninguém intercedendo por nós. Nós chegamos a Ele e intercedemos. Tá? Então chegamos ao Deus que tem a solução de cada necessidade, seja física, mental ou espiritual. Então aprendamos da Bíblia como orar. Ok? Então, número 1. Orar com persistência. Com persistência. Tá? As demoras de Deus não são negações. Então, cada dia chegamos mais perto da resposta. Por exemplo, faz quase 2.000 anos que os crentes repetem a última oração da Bíblia. Apocalipse 22, 20. Vem, Senhor Jesus. 2.000 anos que todo mundo ora, Senhor, vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ele está negando? Não, ainda não chegou o tempo. Então, as demoras de Deus não são negações. Mas não nos desanimamos, porque sabemos que em qualquer momento podemos ver clarear o brilho da sua chegada. Moisés orou, Deuteronômio capítulo 3. Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. E o Senhor lhe disse, 3:26, basta, não me fales mais desse assunto. Ele falou, não, você não vai entrar, você não vai ver a terra, você pecou, você feriu a rocha que eu mandei você tocar, basta. Foi um não. Mas o Senhor não disse que não concederia o seu pedido. E séculos depois, encontramos Moisés dentro dessa terra conversando com o bendito Salvador. Lucas 9:30. E, estando ele orando, transfigurou-se a sua aparência a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente.
E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Então, Moisés estava lá, na terra. Então, ele falou um não momentâneo. Depois Moisés estava lá com ele. Em certa reunião numa cidadezinha do interior, converteu-se um homem bem velho. Logo se apresentou à frente da congregação outro senhor idoso que com lágrimas nos olhos relatou que fazia 50 anos. 25 jovens fizeram um voto de orar diariamente pela conversão desse homem. E disse: sou o único que permanece vivo para ver a resposta de 50 anos de oração. Dos 25 jovens, só um viu ele salvo. Que mais você precisa? Sendo para a glória dele e conforme a sua vontade, disso ele pode, com a passagem do tempo, dar-lhe uma firme convicção. Continue firme na oração, até que se enche o coração de louvor, até que venha a resposta. Então, a resposta vem. O autor desse estudo orou durante mais de 20 anos pedindo que lhe fosse concedida a visão necessária para dirigir de noite um automóvel. E quando completava 42 anos de idade, veio a resposta. Lucas 18:11. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, depois de 42 anos orando, veio a resposta. E Jesus diz o quê? Orar sempre e nunca desanimar. Uma tradução de um versículo bem conhecido será o motivo de alegria. Lucas 11:9. Por isso lhes digo, peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Para conhecer pessoas que com paciência inabalável persistiram na oração, abra e leia em sua Bíblia, do homem que à meia-noite não deixava de pedir. Então veja, Lucas capítulo 11, do versículo 5 ao 8. Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por causa da importunação, insistência. Temos também do homem que se recusou a deixar de clamar. Marcos, capítulo 10. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. E chamaram o cego, ânimo, levante-se. E ele o estava chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Então ele continuou clamando, repreenderam ele, ele gritava mais forte. Jesus chamou ele e perguntou o que ele queria. Jesus já sabia o que ele queria. Mas ele quer ouvir você falando. Deus sabe o que você quer. Mas ele quer que você diga, o que você quer? Fala para mim. E ele fez o que o cego pediu. Então, um exemplo. A viúva que cansou o juiz com os seus pedidos. Lucas 18. Pode passar.
Lucas 18, versículo 1 ao 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então o que Jesus está ensinando? Se um juiz injusto, por ser importunado, deu o que ela quis, e Deus, que é o justo juiz, e Deus que nos ama. Mas ele diz: quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra, eu vou encontrar pessoas desse jeito, orando, pedindo, perseverando, vigiando. E da mulher que tinha uma resposta para cada objeção de Deus ou dos homens. Mateus 15. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, ou seja, não era israelita, era uma gentil, eles não conversavam com ela, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora. Jesus não respondeu e os discípulos mandaram ela embora. Pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Jesus, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então, primeiramente, Jesus não respondeu nada. Os discípulos pediram para que ela mandasse ela embora e depois Jesus falou: eu não vim para você. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então, segunda resposta de Jesus. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. No mesmo instante. Então, mais um exemplo de orar com persistência. Parece-nos às vezes que o Senhor está demorando para responder, muito mais do que devia. Isso é o que parece para a gente, né? Mateus capítulo 14. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, ou seja, de madrugada, eles já estavam ali muito tempo, sendo açoitado pelo mar. Dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, às vezes parece que está demorando, mas não está. Deus é perfeito em tudo. Então, aos discípulos sobre o mar, ele veio só na quarta vigília da noite. Mas assim como o sol nunca se levanta um segundo antes ou depois da hora certa, assim também o Senhor nunca se atrasa. Tenho no meu arquivo o registro de dezenas de respostas, aqui o autor. A oração, cuja lista marquei com as letras L-U-H. Libertações da última hora. Então, o próprio autor aqui desse estudo diz: é no momento certo. A gente às vezes pensa que foi em cima da hora. Não, foi na hora certinha. Então, libertações da última hora. É a pasta mais volumosa do meu arquivo. Então, o autor do arquivo tem a pasta mais volumosa, é o quê? Resposta de oração.
2, orar com insistência. Então, persistência e com insistência. A hora virá, apesar da comodidade de nossos dias, em que teremos de despertar em oração, em que teremos de lutar, de falar ousadamente, de não nos acanhar, de importunarmos. Tá? Muitas das orações do Velho e do Novo Testamento são gemidos, e as palavras nas línguas originais da Bíblia são fortíssimas. Apesar de muitos livros e opiniões contrárias, a Bíblia indica que é possível assaltarmos os céus, orar até vencer. Tá? Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem são justos? Os que foram justificados pelo sangue de Cristo. Tá? Então, todos os que foram justificados pelo sangue de Cristo têm poder quando ora. É quando ora, não é quando bate boca, quando briga, quando fica bravo. Não, é quando ora. Então, você se ajoelhou, se humilhou debaixo das mãos de Deus e Ele age. O nosso poder é Deus. Não somos nós. Quando Herodes estendeu suas mãos, em Atos 12, a igreja se estendeu em oração. Então, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, Herodes. Quem era Herodes? Herodes era o rei de Israel. Herodes era o título. Então, a China tem imperador, o Brasil tem presidente e Israel tinha os Herodes. Era o rei de Israel. O nome dele não era Herodes, era o rei. Herodes, um posto. Então, o rei de Israel estendeu sua mão contra a igreja, prendeu Pedro. O que a igreja fez? Orou. A igreja fazia contínua oração por ele. E todo mundo sabe o que aconteceu. Ele saiu pela porta da frente da cadeia. Um anjo foi lá e soltou ele. Tá? Ó Deus, tu tens de fazer o que dissestes. É o clamor daqueles que têm de ver a resposta. E que não podem ser desatendidos. Então, ó Deus, tu tens de fazer o quê? O que o Senhor disse que ia fazer. Não temos de vencer a reticência de Deus, mas sim aproveitar a sua espontaneidade, superando principados e potestades, reclamando o seu grande poder a favor das nossas necessidades desesperadas, para não nos orgulharmos, cuidando que temos aprendido tudo acerca da oração. É bom lermos o quê? Então, se você está orando, está recebendo resposta, você não pode ficar orgulhoso. Então, lemos Hebreus capítulo 5. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, sabemos que o quê? Tudo foi feito por Cristo. As respostas das nossas orações são baseadas na obra de Cristo. Não é porque somos bons, ou porque somos maus, porque somos perfeitos. Não, é porque Cristo propiciou. Cristo proporcionou. Então, cada resposta de oração, leia esse versículo para você ver que você não merece, que nós não merecemos, mas é que Deus dá graciosamente através do sangue de Cristo. Não? Mais um exemplo de oração, Abraão. Então, Abraão foi ousado. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Então, nesse episódio veio 2 anjos com Jesus falar com Abraão. Um era Cristo. No Antigo Testamento a gente tem a cristofania, quando Cristo aparecia. Então, 2 anjos junto com Cristo. Abraão estava falando com Jesus Cristo, ainda não encarnado. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Sodoma e Gomorra. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, veja como que Abraão foi ousado, mas o que Abraão disse aqui é o que está na Bíblia.
Deus não vai destruir o justo com o ímpio. Deus não vai ser injusto. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai ser injusto. O Senhor não vai destruir o ímpio com o justo, né? E o que Jesus respondeu? Eu falei, bom. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Então veja, ele veio, se humilhou, colocou no lugar dele, sou pó e cinza, então me atrevo a falar ao Senhor. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. Desculpa, foi 45, não sei. E continuou ainda a falar, lhe disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais essa vez falo. Se porventura se achar ali 10. E disse: não destruirei por amor dos 10. Então, Abraão foi persistente, insistente, persistente, insistente, dizendo o quê? O Senhor é justo, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor é justo, o Senhor é o justo juiz, não faça isso. E clamando por quem? Pelos outros. Ele mesmo não estava lá. Moisés, Êxodo capítulo 33. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me disses, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então ele disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, e o teu povo? Eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, e eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que te mostre a tua glória. Então, Moisés questionando o quê? Para que Deus fizesse a vontade dele. O Senhor não vai com a gente? Se o Senhor não for, a gente não vai. Se o Senhor for, a gente vai. Mostre o teu caminho. O Senhor não disse que temos graça aos teus olhos? Então, seja gracioso conosco. Então, uma oração ousada, mas uma oração que em momento nenhum ele afronta a Deus, ele peca nenhum, ele pede para que Deus faça o que Deus falou que ia fazer. Tá? Então, atentamos ao que se tem chamado o mais gracioso de todos os convites à oração. Então, qual é o mais gracioso? Hebreus 4, do 15 ao 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Não. Ele se compadece da gente. Não é igual aquele juiz ruim que não está nem aí para a petição da viúva e simplesmente dá para que ela pare de importunar. Não. Ele se compadece de nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos fracos. Porém, um que como nós, ou seja, ele também foi carne, também viveu aqui, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, dentro do tempo dele. Ok, irmãos? Então, chegamos ao fim do estudo de hoje. Vamos orar mais uma vez para que Deus abençoe tudo que a gente meditou aqui na palavra de Deus, ok? Pai, obrigado mais uma vez, obrigado
por essa oportunidade de estarmos aqui, orando, meditando e estudando a Tua Santa Palavra. Que nossos corações sejam um solo fértil, que essa semente que foi plantada cresça e dê muitos frutos. E peço que o Senhor nos conduza em segurança para casa, para que possamos voltar à noite para cultuar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.